Você acredita que tenha verdades absolutas sobre o casamento? Então, eu estou aqui hoje, vou falar desse tema. Eu sou a psicóloga Rose Guedes, aqui do Instituto Flouir. Você acredita que existam crenças e atribuições de significados sociais em relação ao casamento? Sim, elas existem e elas têm um peso muito grande, porque nós que somos a sociedade reforçamos isso de certa forma quando a gente repete essas falas. E essas falas, elas acabam vindo de geração em geração. E nós, enquanto sociedade, somos responsáveis. Muitos casamentos, às vezes, casamentos acabam e começam o tempo todo. Aquela fala que diz casamento é para sempre é uma crença, é uma ideia e uma atribuição de significado que dá um peso na relação. E quando o casal separa, que isso pode acontecer, as pessoas têm incompatibilidades e as separações acontecem, a pessoa fica achando que ela é uma pessoa má e não é. Na verdade, relações acontecem por afinidade e às vezes o casal descobre que isso não existe. Então, quanto mais a gente repete frases como essa, o casamento é para sempre, a gente reforça essa infelicidade no final de uma relação. E ok, as pessoas ficam tristes, mas elas não precisam sentir-se responsáveis 100% pelo final. A outra crença é a mulher cuida dos filhos e o homem trabalha fora. Essa é uma crença que em pleno século XXI, 2022, a gente já consegue não reforçar tanto, mas existem pessoas que ainda têm essa ideia de que o homem que trabalha e a mulher que cuida dos filhos. O casal precisa ter a mesma opinião. Isso é uma coisa que acontece muito na educação dos filhos, né? As pessoas acham que o casal precisa ter a mesma ideia. As pessoas têm opiniões diferentes. Não significa que quando elas forem educar uma criança, elas não tenham que ter um consenso. O que é melhor para aquele ser que não é eles, né? As crianças não são os pais, né? Elas vão ter as próprias opiniões. Então, os pais têm que decidir em comum acordo o que é menos nocivo para aquela criança. E às vezes vem a ideia de que, não, se eu acho que a criança não pode sair sozinha, ou o adolescente não pode sair sozinho com 14 anos, se um acha e o outro não, isso são opiniões diferentes. O que é melhor para aquele adolescente? Ele vai sair, ele vai estar seguro? Ele não vai estar? Em relação às crianças menores também. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado com essas afirmações que a gente faz, né? Principalmente essa sobre opiniões, o casal tem que ter a mesma opinião. A outra que eu separei aqui para falar, o casal precisa fazer tudo junto, né? Essa ideia de que o casal precisa fazer tudo junto é fadada ao fracasso. A pessoa precisa ter as próprias atividades, né, momentos com os amigos, momentos, né, até mesmo com a família de origem, mas isso não existe, essa ideia de que o casal tem que fazer tudo junto. Tudo não é tudo nem nada, né, é o meio do caminho, que é a pessoa ter os próprios programas, né, com os amigos, ou até mesmo fazer academia no seu horário, não precisa fazer no mesmo horário, mas se isso for de comum acordo, pode ser no mesmo horário. Então, assim, as individualidades, elas são importantes, mas elas não podem ser tem que ser dosada na relação, né? O casamento, ele toma uma parte grande da nossa vida, e isso significa que eu vou ter momentos sozinhos, mas eu não vou ter como eu tinha quando eu era solteiro. Não vai acontecer. O casal tem que ter filhos, né? Hoje a gente observa muitos casais que decidem por não ter filhos, por ter uma vida que possa viajar, que possa trabalhar, que possa cuidar da carreira, e tá tudo bem, né? Então essa crença, essa ideia que a sociedade coloca que uma pessoa quando casa precisa ter o filho, é uma ideia fadada ao fracasso, porque tem pessoas que vão decidir não ter e a família de origem precisa aceitar isso. As pessoas às vezes acabam tendo filhos pensando nos avós, né, nos pais. Isso não é legal, porque o filho é para uma vida toda, né, e essa é uma verdade. Os filhos são para uma vida toda. Uma outra crença que a gente ouve muito é os casais não podem sair e deixar os filhos, né, que isso é errado. Errado seria se o casal deixasse o filho com alguém que não fosse de confiança, mas o casal precisa ter o próprio momento. Então, quando os casais saem sozinhos e são julgados por essa sociedade que diz que os
os pais têm que estar sempre com os filhos, tem aquele ditado que diz, quem pariu Mateus Quimbali. Esse ditado, ele é uma crença e uma atribuição de significado social que dá um peso na relação, porque o casal precisa ter momentos sozinhos. E quando os filhos estão presentes, não é tudo que pode ser falado, não é tudo que pode ser conversado. Então, quando o casal sai sozinho, apoiem o casal, né? Deem o suporte para que isso aconteça, principalmente se alguém que está me ouvindo aqui for da família de origem. Dê apoio para esse casal, ajude, porque é um momento difícil uma criança pequena ou uma criança ou duas crianças pequenas, enfim. Os filhos precisam também desse espaço distante dos pais. Se você gostou desse vídeo, acessa, né, o sininho aqui, dá um like e segue a gente nas redes sociais. Até mais!